E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o elenco do Cruzeiro para 2019, a montagem dele, né, e jogadores que eu acho que poderiam chegar e seriam úteis ao nosso elenco na próxima temporada. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar você também essa montagem de elenco, quem você imagina que deve sair, quem você imagina que deve chegar e como ficaria aí essa configuração de plantel do Cruzeiro para 2019. A graça da parada é justamente essa, vocês também montarem os seus times pra gente poder ter comparações e uma discussão produtiva, ok? Mas vamos lá então, acredito que a maioria de vocês deve ter acompanhado o vídeo que eu fiz de lista de dispensa, né, que seriam jogadores que eu imagino que o Cruzeiro deve tentar negociar para a próxima temporada. Recapitulando aquele vídeo, né, e mostrando jogadores que eu entendo que o Cruzeiro deve abrir mão. No gol acho que estamos muito bem servidos com Fábio, Rafael, Vitor Eudes e Gabriel Brazão, não proponho nenhuma mudança aqui. Com relação a zagueiros, Murilo, Léo, Manuel, Dedé e Kaká. Entendo que o jogador negociável entre todos eles seria o Manuel, até porque hoje o Manuel se tornou um zagueiro reserva, um jogador caro, que certamente poderia ser titular em vários outros clubes de bom porte do futebol brasileiro, mas que no momento não tem espaço para jogar aqui no Cruzeiro. Então, como é um jogador que está meio desgastado, já está há quase 5 anos de Cruzeiro também, eu acho que a gente poderia tentar uma negociação com esse atleta, até porque o jogador ficando muito tempo sem jogar, como aconteceu essa temporada, naturalmente ele vai buscar espaço em outro clube. Então eu acho que o Manuel é um jogador que a gente pode tentar negociar para o ano que vem. Com relação a laterais, na direita, Edilson fica, o Ezequiel eu já acho que é um jogador que a gente pode abrir mão simplesmente por questão técnica mesmo. O Ezequiel é um jogador que já nos ajudou, inclusive nas finais da Copa do Brasil 2017 ele era o titular, fez jogos muito consistentes, mas no momento ele não está mais entregando aquilo que a gente precisa, e como entra agora no último ano do seu contrato, eu imagino que é o momento ideal para a gente negociar esse jogador e tentar trazer outro lateral. Na lateral esquerda, o Marcelo Hermes está aqui apenas emprestado, ele é jogador do Benfica, o seu contrato termina agora em dezembro, eu não tentaria renovar, que é um jogador que definitivamente não conseguiu se firmar durante sua passagem pelo Cruzeiro. Com relação a volantes, Romero, Henrique, Ariel, Lucas Silva e Ederson, ok. O Bruno Silva é um jogador que eu tentaria negociar, porque entendo que ele tem mercado, foi uma contratação que realmente não conseguiu vingar no Cruzeiro, como ele jogou lá no Botafogo, e pode ser envolvido em alguma negociação. A mesma coisa eu digo para Mancoejo, que foi outro jogador que chegou nessa temporada e que também não conseguiu produzir da forma que a gente precisa. Até porque o Mancoejo é um jogador que eu entendo que tem dificuldade de se encaixar na proposta tática do Cruzeiro. Ele não é um armador, ele não é um meia lateral de velocidade, ele não é bem um volante, enfim, ele acaba tentando meio que quebrar o galho em todas, mas ele não é realmente excelente em nenhuma das funções. E o outro jogador que eu entendo que o Cruzeiro deve tentar negociar é o Rafael Sobis. Questão de custo-benefício, é um jogador que se tornou reserva, ganha um salário muito alto, não conseguiu entregar aquilo que a gente esperava dele, e eu entendo que é um jogador bem valorizado no mercado, pode ser uma boa moeda de troca para a gente tentar alguma contratação também. Mas isso aqui vocês já sabiam, porque isso basicamente foi o que eu fiz no vídeo lá de dispensas. Muita gente fala sobre os atacantes aqui, mas eu entendo que nenhum deles vai deixar o clube ao menos de momento. O Barcos tem contrato até o meio de 2019 e creio que vai cumprir pelo menos essa parte do contrato, mesmo que não seja estendido a partir daí. Os outros atacantes eu acho que vão ficar, nenhum deles tem proposta de momento. E observando o histórico de lesões que a gente teve em jogadores para essa posição de centroavante, mesmo 4 atacantes sendo muita coisa, de momento eu manteria eles. Agora vamos pensar na questão de reposição de peças e de jogadores da base. Começando obviamente pela zaga. Aqui nós temos 4 defensores, eu inclusive defendo muito que o Kaká tenha mais minutos, porque é um zagueiro muito promissor. Mas para ser esse quinto elemento como zagueiro, jogador para compor o elenco, eu não acho que o Cruzeiro precise contratar e nem acho que a gente tenha alguém já pronto na base. Mas esses jogadores já pertencem ao Cruzeiro, tá? E aqui eu levanto o nome de 2 atletas que enxergo como opção. Um deles é o Digão e o outro é o Fabrício Bruno. Os 2 jogadores já pertencem ao Cruzeiro, o Digão está emprestado ao Fluminense, o Fabrício emprestado à Chapecoense, os 2 voltam de empréstimo agora em dezembro. Gosto desses 2 jogadores, acho que ambos têm boas qualidades para jogar no elenco do Cruzeiro, e na minha avaliação pelo menos um dos 2 pode muito bem compor essa defesa aqui, porque um time que joga com 2 zagueiros tem que ter 5 no elenco, isso é uma coisa perfeitamente natural. Com relação à lateral esquerda, eu acho importante a gente discutir um pouco a situação desse rapaz, o Patrick Bray. O Patrick precisa ter oportunidades nessa reta final de Campeonato Brasileiro para a gente ver se ele pode ser essa alternativa ao Egídio ou não. E digo isso porque a gente não pode ter um reserva para lateral, um cara que o treinador não confia, como aconteceu com o Marcelo Hermes esse ano,
que na final da Copa do Brasil o Mano Menezes não teve confiança de botá-lo e precisou improvisar o Romero no lugar. Que bom que o Romero é esse fenômeno que consegue jogar mesmo fora de sua posição e render tão bem, mas é uma história que poderia ter acabado de forma trágica pra gente por não ter um bom reserva. Portanto, eu defendo que o Patrick Bray tenha a oportunidade nessa reta final de campeonato pra gente ver se pode ter ele como alternativa para disputar a posição com o Egídio ou se ele não tá pronto. Se ele não estiver pronto, não é um jogador que não presta, ele é um jogador que tem qualidade. Mas se ele não estiver pronto, a gente pode pensar em emprestá-lo para outro clube no ano que vem, até porque é um cara que tem contrato longo com o Cruzeiro e um pouco mais de rodagem, disputar uma Série B, por exemplo, pode ser bom para a evolução dele. Aí a gente pensa, tá, em quem seriam então boas opções para disputar a posição nessa lateral esquerda com o Egídio? Eu coloco dois jogadores aqui, um primeiro que eu acho que seja mais caro, mais difícil de trazer, e um outro que seria também interessante como composição de elenco. O Dodô, lateral esquerdo que disputa a atual temporada pelo Santos, pertence à Sampdoria, gosto bastante do futebol dele, acho um bom lateral, jogador que tem boa qualidade na defesa, inclusive, o que é uma coisa rara para lateral brasileiro, né? A maioria não sabe defender, e o Dodô eu acho que é um bom nome aqui para disputar a posição. O outro lateral que eu entendo que poderia ser contratado é o Léo, tá? Jogador que atualmente está no Bahia, que pertence ao Fluminense, né? Que é chamado de Léo Pelé, inclusive. Acho que faz um bom campeonato brasileiro, é outro jogador que tem boas qualidades defensivas, então seriam as minhas opções para contratação para a lateral esquerda. E um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é sobre esse rapaz aqui, ó, Rafael Santos, lateral esquerdo da base do Cruzeiro, jogador que está no último ano de juniores e que chegou a participar de um jogo do profissional naquela derrota contra o Vasco, ele entrou nos minutos finais. Acho que o Rafael Santos é um jogador que pode muito bem ser promovido ao elenco principal no próximo ano para ser essa terceira opção para a lateral esquerda, desde que a comissão técnica pense em utilizar o jogador. Não pode acontecer o mesmo que houve com o Vitor Luiz esse ano, que ele ficou 6 meses no Cruzeiro e não era nem relacionado para os jogos, não entrou em nenhuma partida. Jogador da base que sobe pro profissional tem que ter chance. E eu acho que o Rafael Santos, pelo que eu vi dos jogos dele na base, me parece um jogador suficientemente pronto e maduro para estar no elenco principal do Cruzeiro e que receber as suas oportunidades e assim evoluir o seu jogo com o tempo. Então eu teria Egídio, Rafael Santos como terceira opção e contrataria um desses laterais esquerdos, caso esse rapazinho aqui, o Patrick Bray, não se prove uma opção útil nesse momento. E eu botei ele aqui porque eu realmente não estou muito otimista com relação ao Patrick Bray nessa reta final de temporada, mas tomara que ele me surpreenda. Para a lateral direita, um jogador para competir em posição com o Edilson. Eu gosto bastante do lateral Gilberto, do Fluminense. Ele pertence à Fiorentina, está emprestado no Flu. Acho que seria uma boa contratação, até porque ele tem características um pouquinho diferentes do Edilson, um jogador que ataca muito bem, que tem boa qualidade. Gosto do futebol dele. A outra alternativa de lateral direito que eu levanto seria o Guga, jogador que faz boa temporada na Série B pelo Avaí. Então eu estou tentando sempre levantar duas opções para cada lacuna, né, digamos assim, que eu abri aqui no elenco. Acho que a maioria já entendeu isso. Aí você me diz, tá, mas por que eu coloquei 3 laterais esquerdos e só 2 laterais direitos em tese? Simplesmente porque a gente tem Lucas Romero, que também joga muito bem como lateral direita. Ele até quebrou o galho na lateral esquerda, mas é uma posição complicada para ele jogar, até pelo pé bom, né? O Romero é destro e os nossos volantes aqui, o único canhoto é o Ariel, que é um jogador que realmente não dá para pensar nele como lateral porque ele é muito lento. E os nossos zagueiros também são todos destros, então zagueiro e volante destro, para jogar na lateral direita não é tão complicado. Para jogar na esquerda, o cara já tem que ser muito diferenciado, como o Romero se provou na decisão da Copa do Brasil. Agora, com relação a volante, né? Aqui nessa posição jogam 2 jogadores, mas eu tirei o Bruno Silva e o Mancoejo, que poderiam jogar aqui, sendo que o Mancoejo pode jogar como meia e o Bruno Silva também como meia direita. Para cá eu já proponho o retorno do Nonoca. Eu acho que é um jogador que tem qualidade suficiente para compor esse elenco do Cruzeiro. Muito se falou nos últimos dias de uma possível contratação do volante lá do Fluminense, né, o Richard, mas eu não acho que seria uma boa contratação, acho o Nonoca muito melhor que ele. E outro jogador que está na nossa base no último ano do Sub-20, que eu acho que poderia subir para ter oportunidade no elenco, é o Macton, que é um volante que se projeta bem no campo, um jogador um pouco mais de saída até do que o próprio Nonoca. É claro que olhando assim, ter 8 volantes para jogar 2 é muita coisa, né? Mas a gente sabe que o Lucas Silva só fica até o meio do ano por questão contratual e talvez, né, pelo menos um desses 3 rapazes aqui, Macton, Nonoca ou Ederson, não fique. Não dá para descartar que algum deles seja emprestado, por exemplo. Mas eu acho que são jogadores que podem ficar para compor elenco sem o menor problema. Aproveitando que estamos falando de base, eu vou falar de outro jogador do Sub-20 que eu subiria definitivamente para o elenco principal, que é o Marcelo.
Marcelo é atacante que pode jogar pelas duas pontas e também sabe jogar como um falso 9 aqui na frente, embora ele não seja um atacante de fato. Ele teve poucas oportunidades no profissional, foi até vaiado naquele fatídico jogo contra o Vasco, mas eu entendo que é um jogador que pode ter oportunidade no Cruzeiro, mostrou nos 2 últimos anos sendo o melhor jogador da base do Cruzeiro, que é um cara que merece oportunidades mais consistentes, e eu subiria ele pro elenco principal do Cruzeiro já no início do ano, daria chances para ele no Mineiro, até porque ele é um jogador de velocidade. A gente tanto fala na necessidade de um jogador de velocidade para atuar pelas pontas, esse jogador tá aqui, ele precisa ter oportunidades. E a gente sabe que, por exemplo, o Robinho pode jogar como meia, né? E o Marcelo pode ser uma opção pelo lado, como é Rafinha, como é o David, como o próprio De Arrascaeta se tornou, embora o Arrascaeta também saiba ser esse meia atacante centralizado. E aí tem uma questão que fez falta no elenco do Cruzeiro nessa temporada, que foi a de um jogador para disputar a posição com o Thiago Neves, né? Para ser esse meia atacante aqui. O jogador que eu acho que seria mais interessante para a gente ter nessa composição de elenco seria o Rafael Veiga. É atleta do Palmeiras, está lá emprestado no Atlético Paranaense, mas provavelmente não vai ter oportunidade no elenco do Palmeiras em 2019, porque os caras têm muito meio atacante lá, não tem nem onde botar esse cara. E é um jogador que tem muitas características, inclusive, que lembram o Thiago Neves. O fato de bater de canhota, a boa batida na bola, o fato de entrar muito na área, gostar muito de finalizar gol. Enfim, eu já fiz vídeo de olheiro sobre ele, acho que vocês já conhecem bem o Veiga, e eu acho que seria a melhor opção que a gente tem para disputar a posição com o Thiago Neves, que com o passar dos anos está naturalmente perdendo rendimento. O outro meia central que eu acho que seria uma boa opção para o nosso elenco é o Vinícius, jogador que está atualmente no Bahia. Tem uma característica mais de armador e menos de meia atacante, né? Ele não é tanto Thiago Neves, ele é mais para Robinho, digamos assim. Mas tem uma virtude ainda, que é o fato de que poderia vir sem custos, já que está no final do seu contrato com o Bahia. Então basicamente eu fechei aqui um elenco que seria de 32 jogadores para o Cruzeiro na próxima temporada. 32 por quê? Porque aqui, obviamente, eu coloquei 2 opções para um dos zagueiros ficarem. Aqui no meio também a gente tem Macton, Nonoca e Ederson, que eu não acho que vão ficar os 3, mas eu acho que podem ficar 2 desses 3. E eu particularmente preferia que ficassem, por exemplo, Nonoca e Ederson, porque o Nonoca é mais primeiro volante, o Ederson é mais segundo, e o Macton a gente poderia fazer um contrato mais longo com ele e emprestá-lo para outro clube, para que ele tenha também oportunidade de jogar. A mesma lógica se aplica também aos laterais, né? Um desses 2 que eu coloquei como opção para lateral direita, um dos 2 para lateral esquerda também, e até para a questão dos meias. E coloquei aqui jogadores que entendo como alvos realistas, tá? Nenhum jogador que me parece aí ser muito caro para os cofres do Cruzeiro, nenhum grande investimento, até porque eu entendo que o elenco do Cruzeiro já está pronto. O nosso time titular já está montado e é mais uma questão de qualificar, de dar mais opções. A gente não precisa fazer grandes contratações. Até considerando o aspecto financeiro, né? É claro, é evidente que o Cruzeiro está numa situação financeira muito complicada e não dá para ficar entrando nesse papo aí do Itaí, de que dinheiro traz dinheiro, porque está mais provado esse ano que não traz, né? O Cruzeiro recebeu aí a maior premiação da história de uma competição de futebol no Brasil e mesmo assim isso não pagou as contas. A gente vai fechar mais um ano no vermelho. Então eu acho que a gente teria aqui um elenco mais completo, com opções mais consistentes para toda posição, inclusive uma folha salarial mais baixa do que a atual, além de não ter aqui jogadores que não conseguem render tudo o que podem, até mesmo pela postura tática do time. Eu não enxergo que o Mano Menezes vá fazer nenhuma mudança na estratégia de jogo, e atletas como Mancoejo e Rafael Sobis, que têm suas qualidades, mas que não conseguem ter de fato excelência em nenhuma das funções que o Cruzeiro joga, acabam onerando muitos cofres, fazendo muita raiva na gente e não conseguindo entregar tudo que podem dentro de campo. Inclusive com essa proposta de elenco a gente consegue dar uma baixada também na média de idade. A gente não vai estar abrindo mão de nenhum dos titulares, mas consegue ter opções mais jovens, de jogadores mais prontos para fazer essa transição, já que não adianta nada você ter um elenco principal todo de jogadores com mais de 30 e os reservas com menos de 20. A coisa não funciona assim, tem que ter uma boa diversidade de idades, de estilo de jogo, para a gente poder montar um elenco realmente forte. Mas enfim, tá deixada aí a minha proposta. Eu peço que vocês também entrem no jogo para que isso fique mais legal e deixem aí nos comentários as suas montagens de elenco, quem chega, quem sai e como ficaria esse Cruzeiro mais forte para 2019, beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!